Tendência ou viral? Algoritmo ou movimento estético? A velocidade das redes sociais, especialmente a mais recente delas, o TikTok, bagunçou totalmente esses termos. Se antes chamávamos de tendência uma peça que se repetiu a exaustão nas passarelas, hoje basta que uma celeb troque de batom para ganhar o selo de trend. Mas qual a diferença dessas terminologias? Ainda faz sentido usá-las? E como os dados e os estudos de comportamento entram nisso? E quais escolhas as marcas tomam com base em relatórios e assim misturam com os desejos do consumidor? Eu sou Ana Carolina Pinheiro, repórter de moda da Glamour. Tô aqui também com a Carol Merino, que é repórter de beleza. Recebendo Vânia Goy, que é jornalista, especialista e consultora estratégica de marcas de beleza e bem-estar. E a Júlia Petit, que é empresária e fundadora do Grupo Salve. Chique. Uma roda de calibre aqui hoje. E pra gente começar essa conversa, eu queria que vocês me falassem pra que lado que vocês pendem nessa conversa de tendências. Estão cansadas? Estão animadas? Estão surfando em alguma onda? Bola pra outra aqui, ó. Completamente exausta, né, gente? Já sempre teve… A velocidade sempre foi alta no mercado de beleza, né? Quando a gente olha pro turnover de lançamento, a quantidade de produto que chega no mercado, sempre foi muito. Agora a gente ainda tem essa camada de conteúdo que pode ser enlouquecedora para quem faz, sobretudo para quem consome, né? Porque o nível de FOMO que vai gerando também não é fácil, né? Eu acho que tudo desmoronou com a velocidade. O que eu acho muito legal, porque eu adoro quebra de autoridade. Então ninguém mais é dono de autoridade nenhuma, na real. Eu, logicamente, vivo exausta, porque qualquer a rouca, inclusive. Qualquer pessoa que vive disso, a gente vive exausta. Mas eu acho muito legal, porque tem a velocidade e você nunca sabe de onde as coisas vão aparecer. Então é muito legal, é divertido, assim. Porque antes tinha uma coisa de autoridade. Perdemos o controle, era bem mais vertical, né? E eu acho muito legal a falta de controle. Você nunca sabe de onde vem um trend, que não necessariamente é uma tendência, de fato, de comportamento, mas aonde vai brotar uma coisa que as pessoas vão ficar interessadas. Acordamos, tinha um morango do amor. Quem criou? Da onde ele veio? É brasileiro? Não é brasileiro? Movimentando a economia. Você não tem controle. Ninguém fez um relatório de tendência falando… Vai bombar aqui o morango do amor. Atenção, comportamento, as pessoas vão se interessar por amor. Não. A gente pode explicar sobre o viés do comportamento porque um interesse, por acaso, acontece acerca desse assunto. Mas… a gente não sabe quem criou o morango do amor, entendeu? É essa falta de controle absoluta que tem nas redes hoje, que faz com que você tenha que se adaptar meio de um dia pro outro, às vezes, né? Exato. E a gente comentou, né? Vocês comentaram agora já sobre tendências, né? Sobre o que tá por trás de uma tendência e o que é algo mais fugaz. Para vocês, o que é a grande diferença? Como que a gente identifica o que é uma tendência num sentido mais robusto ali da palavra, de metodologia, do que tem por trás disso e do que é um viralzinho? Como que eu trabalho? Tendência… Lá nas minhas pesquisas com Isa Deson, minha sócia, em geral isso vem de uma tensão sociocultural, política, que faz com que isso vá se transformando lá na ponta em consumo. Tem vários jeitos de olhar para isso. Então a gente vai olhando psicanaliticamente, vendo as expressões no mercado de arte contemporânea, que são… né, ali é meio o comecinho, até uma hora que chega na moda, até uma hora que chega na beleza, até uma hora que chega no TikTok. Então, pra gente, isso não é tendência. Isso são, normalmente, expressões estéticas. Então, tá na moda agora um tipinho de sapato, um jeitinho de passar blush. Estar na moda é uma expressão maravilhosa, né? Que é meio cringe. Estar na moda. E a família ainda tá na moda. Eu tenho 41 anos. Eu acho fofinho a gente ser velhinha e falar que tá na moda. Eu tenho orgulho, porque só estamos aqui dizendo o que vai acontecer em 10 anos, amor, porque vivi demais. Então, acho que tem isso. Quando a gente vai olhar o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos, isso é outro lugar de pesquisa. A gente vai olhar para que mudanças no mundo podem impactar a forma como a gente consome. Quando a gente olha o que tá rolando nas redes, é meio que tá em alta. A energia é o pulso do momento, é mais uma expressão estética, uma expressão visual do que uma tendência. Ainda que, se a gente for olhar essa tendencinha e quiser analisá-la em retrospecto, a gente vai encontrar por que emocionalmente ficamos mobilizados por conta dela, enfim. Dá pra fazer dos dois jeitos, né? Exatamente.
Dá pra você ir de um lado pro outro ou ao contrário. Exemplo, eu fiz uma entrevista essa semana sobre guava girl. Que é a mesma tomato girl, que é a mesma strawberry girl. Cherry girl. É só novas palavras. Renovamos ao longo dos últimos E as anos frutas? as frutas. Então a gente pode pensar que isso não é uma tendência. Agora, a gente pode pensar, por que a gente quer ter cara de verão o tempo inteiro? Porque vivemos num momento policrise, pressão total, a gente quer a sensação de férias permanentes e de estar despreocupada, bronzeada. Então a gente pode explicar esse blush sob esse viés. Agora, meio tanto faz o nome dele. A gente vai ver, e quando a gente vê expressões estéticas, meio elas definem, né, quase uma década, uns 5 anos. Tem aquele jeito de passar blush dos 90. Às vezes esse vai ser um jeito de passar blush da nossa época, entendeu? Não é assim que guava girl não é uma tendência, né? Mas é interessante ver como isso impacta as pessoas, né? Porque elas começam a ficar obcecadas em tentar reproduzir esses microvisuais. Principalmente no ambiente de redes sociais, assim. Um dia você não tá falando sobre guava makeup, e no dia seguinte tem 100 vídeos sobre isso. Eu acho que isso também diz bastante sobre o porquê a velocidade é necessária. Porque o nível de saturação é muito alto. A gente enjoa muito rápido de tudo, né? E eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que tem o desejo de você usar, mas o desejo de você aparecer usando, que são duas coisas completamente diferentes. De fazer parte. Exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa de rede social e esses micro acontecimentos de novas coisas que são as mesmas coisas. E que elas se reproduzem muito rápido, que é para você participar aí sim de uma trend dentro da rede social, dentro do TikTok. Então as pessoas estão procurando o guava makeup, você vai lá e faz um guava makeup, porque você vai aparecer melhor, e aí é a vontade das pessoas de talvez se tornarem populares ou não. Só que você alimenta uma trend, que é o que eu tava falando. Como se chama trend em inglês e a palavra é a mesma de tendência, as pessoas ficam confusas. Pra gente trend é trend, tendência é tendência. Exato. As pessoas ficam confusas achando que esse arco grande de tendência é a mesma coisa que uma trend de social. E não é. Então, como as pessoas querem muito participar e talvez pegar um pouquinho da popularidade daquilo que está acontecendo, elas reproduzem. E aí vira um movimento enorme. Só que na velocidade que sobe, desce, some. Então... Mas aí eu acho que também as coisas ficam. Esse é um exemplo de… Estamos nas guava, na salada de frutas vermelhas, rosas, laranjas, sei lá. Isso é um negócio que você consegue fazer com um blush cremoso. Não, total. Então é mais sobre o blush cremoso e a forma de aplicar um produto do que os nominhos. Não, total. É mais sobre… Aí você quer ter um blush cremoso e arrasa, entendeu? Não… Eu acho que pra mim é mais sobre… Putz, essa sensação de naturalidade, frescor, verão. Cara, não é um blush compacto. Não. Então, isso é determinante na Nossa, curva que a Vânia da marca. já organiza a bagunça. Né? Mas é real isso. Porque aí você vai organizando o pipeline de produto ali, você vai organizando… Mas dá pra ter um olhar mais macro. É que a gente é atingida mesmo por várias coisinhas novinhas o tempo inteiro. Enlouquecedor, mas dá pra ter um olhar mais macro, né? Isso no formato do produto, no desejo Forma de aplicação. por férias, na forma de aplicação, né? Enfim. E falando… Porque senão vocês vão ficar malucas fazendo um produto por já. cada mês. Nem dá pra fazer e nem é pra fazer. Porque no nosso caso, nem é a vontade de despejar produto no mercado. E é isso, tipo, a gente já tem blush cremoso, a gente já tem em mousse, temos aqui uma fã abafacaço. A gente já tem em mousse, já é essa sensação. Então, ao contrário, a gente participa da trend. Opa, guava, temos essa cor aqui, vamos ali, ó. Pronto, tá aqui, make guava. É uma Até coisa eu mais fiz da boca comunicação, de colocar seu produto dentro daquilo, Você do que aproveita você… para um produto que você já tem. Não dá tempo, assim. Uma trend de social dura… poucos dias, não dá tempo de você despejar um produto no mercado. Não dá. Mas dá pra você perceber o desejo. O desejo da pele de verão, o cheiro de verão. O verão é uma loucura agora, essa coisa do verão. Dá pra você perceber essa coisa. Então, você pode estar munido ou não, mas não é sobre o guava, ou o morango do amor, ou sei lá o que, o tomato, ou o cherry. É a coisa maior. Então é essa coisa meio naturalzinha, meio brilhantinha, meio derretida de verão, essas coisas. Aí você produz com calma, sabe? Vocês falaram dessa questão da velocidade, pra mim surgiu uma dúvida aqui, que é… Isso impacta também na duração e na relevância das macro e das micro tendências? Vocês acham que tem uma tendência, a macro tendência cair um tempo? Porque
pela definição ali, pelo conceito, eles entendem que uma macro tendência é uma projeção que você faz ali de 5 a 10 anos, né? A gente vai ter um futuro aí que isso pode ser reconsiderado, na opinião de vocês, já que tudo tá tão rápido nessas tendencinhas, ou não impacta? Isso. Eu acho que não, porque a gente fala de movimentos que levam muito tempo pra, primeiro, ficarem massificados e que também demandam muito tempo de desenvolvimento e inovação. Então, quando a gente, por exemplo, uma macro… A palestra que eu mais dei esse ano é sobre beleza climática. A gente vem falando nos últimos 8 anos, pelo menos, sobre como precisamos de processos mais sustentáveis diante do apocalipse. Beleza. Viu? Ela também. O fim do mundo. Eu falei pra você. Estamos nele. Então, beleza, isso a gente sabe, que os processos têm que ser melhores, a gente tem que cobrar que na COP as resoluções sejam melhores, etc. Até descer no como é que eu faço um batom. O que a gente vem falando esse ano é sobre beleza climática, é sobre que novas necessidades aparecem a partir da mudança climática. Então, se a gente for viver todo mundo num ar-condicionado de avião, talvez a gente não vai ter pele tão oleosa no Brasil. Ou a gente está vendo vários lançamentos ainda bem B2B, quando a gente fala business to business, de empresas que fornecem insumos para marcas, criando, por exemplo, ativos que reduzem a temperatura da pele. Sim. Se a gente estiver com muito calor, talvez reduzir alguns graus traga mais conforto. Mas você entende que isso não vai demorar até a gente ter mais fornecedores, empresas topando isso. Essa narrativa se tornando sedutora. Eu já tenho um produto que faz isso, atenção. Tem, por isso que eu falei. Isso se tornando uma narrativa sedutora para o consumidor, que vê diferença para gastar dinheiro. Sim. Aí começa numa marca um pouquinho mais cara, até virar uma coisa demais. É muito difícil que isso seja mais rápido do que 5 anos. E a gente está falando que mesmo as marcas independentes, e Júlia falou que demora para desenvolver. Na indústria tradicional, tem várias coisas que demoram, assim, no mínimo 2 anos para serem feitas. Tá mais ágil. Sim. Tá mais ágil porque com quem tem escala e volume menores, mas ainda é demorado. Você não consegue fazer uma coisa de um mês pro outro, né? Não, é que, de novo, são coisas diferentes. Eu acho que tem… A velocidade que você tá falando da macro tendência, eu acho que ela nunca muda, é o que a Vânia falou. A parte socioeconômica, política do mundo sempre vai dar resultados psicológicos nas pessoas e desejos e necessidades que elas vão acontecer. Independentemente de ter 80 mil dicas por dia de maquiagens e cremes diferentes no TikTok. Ou sabe lá que rede que vai ter lá na frente. Vamos ficar ansiosos por anos, estamos ansiosos por anos. Tudo bem. Né? Mas tipo, não vai passar rápido. O movimento da consequência de coisas que a gente vive na sociedade, no planeta, isso sempre vai ter uma consequência no que a gente vai consumir lá na frente, como a gente vai se comportar. E aí o comportamento, ele é maior do que… Agora vamos usar listras ou batom vermelho. O comportamento, ele é quase que uma necessidade linear, seja de expressão, o negócio do verão, de tipo… Uma desgraceira no mundo, você quer sentir que você tá de férias. Então você quer ter cara de férias, cheiro de férias, cabelo de férias. Então, isso é uma necessidade. E aí, emocional, não é ainda de consumo. Não é consumo. O capitalismo selvagem vai transformar tudo em produto. E vai te dar, é só emocional. Né? Aí vai te dar o perfume com cheiro de praia, o cabelo amassadinho, o blush assim, borradinho, cremosinho, gostoso. A boca com cheirinho de frutinha, assim, de coisa que você come na praia. Aí a gente vai lá e dá os produtos que as pessoas têm o desejo, mas essa curva grande sempre vai acontecer. Então, qualquer pessoa, eu sempre falo isso lá na sala, eu falo um monte… Leia um jornal, entenda o que está acontecendo no mundo. Como é que você sabe o que tem que fazer? Porque a gente está vendo todos os dias o que está acontecendo. Que a pesquisa não é sobre produto, a pesquisa é existencial. E aí você tem que ralar, meu. Muito mais amplo. E aí você começa a entender, tipo, tem isso aqui acontecendo no mundo, muito provavelmente a consequência disso é que as pessoas vão para esse lado. Em geral, são opostos, não é muito difícil. Tipo… É o oposto, um pouco do oposto que as pessoas estão vivendo. E aí você começa a enxergar essas coisas. E aí você começa a decupar para produto. A gente consegue, sendo uma marca mais independente, a gente consegue desenvolver coisas mais rapidamente. E colocar coisas, você estava falando do negócio de…
esfriar a temperatura da pele, que é muito novo. E talvez não seja uma prioridade. E não necessariamente só por causa do calor, mas por pele ultraprocessada. Tem um monte de coisa. Tendências. Pessoas passando um monte de produto de skincare na pele. Qual que é o futuro de skincare? Recuperar a barreira da galera e a pele vermelha de todo mundo. Pele sensível, Todo mundo vai ter pele sensível em algum momento, porque é muito tratamento, a pele não aguenta. Então é isso, o resfriamento da pele tem a ver com o climático, mas tem a ver com o que as pessoas estão fazendo com a pele delas. Na verdade, por exemplo, essa trend do resfriamento, ela já tem, mas ela ainda não é chamada de climática. Ela serve para lugares muito quentes, ela serve para pós-tratamento. A nossa aposta é que em 5, 10 anos… Talvez o repertório das pessoas sobre a crise climática aumente, porque sentimos na pele, é menos uma coisa da fantasia, a gente sente mais na pele, isso a gente entende que precisa. Talvez nos motive a querer comprar algo que tem esse discurso. Então, mas pra gente desenvolver tecnologia, leva uns 5 anos. Então, por isso que a gente tá falando que em 5 anos isso é uma aposta. O que demora é o desenvolvimento da molécula. O produto é rápido. Uma vez que a molécula tá desenvolvida, aquela matéria-prima que faz isso, você coloca ela num produto de necessidades, pode ser uma base, pode ser um protetor solar, pode ser um hidratante, pode ser 1000 coisas. Pode ser um spray corporal, pode ser um body splash de perfume, mas pode ser qualquer tem que coisa. Começar do zero. Mas alguém tem que criar a matéria-prima, a molécula. Isso aqui consegue tirar 2 graus da pele. E aí, finalmente, chegar pra gente, né, pras marcas. E aí a gente pensar, tá bom, aqui, pra que eu posso usar isso? E assim por diante. Eu acho que vocês desenharam uma linha do tempo de como que é feito, de onde nasce e para onde que vai a tendência. E uma outra dúvida que a gente estava conversando antes também é do impacto da rua nisso, né? Então, é um comportamento que surge da rua, de alguma forma, tipo, da rua assim, no sentido de como as pessoas estão se relacionando com aqueles pontos. Mas quando chega na rua, esse ciclo fecha da tendência? Ou ainda assim é algo que pode continuar a partir daí, desdobrar numa outra forma de você desenvolver aquele produto, de você desenvolver um estilo? Eu queria que vocês falassem um pouco de como é o papel de quando isso chega nas pessoas. A Júlia é boa da rua pra dentro, de dentro pra fora. Não, porque a Salve tem know-how na comunidade, né? Eu acho que… Quando ela finalmente chega… Porque ela nasce das pessoas. Ela nasce dessa curva enorme. E aí ela vira produtos, ela vira coisas. Ela vira roupas, ela vira produtos, ela vira batom, ela vira… A mesma sensação vira várias coisas de consumo das pessoas. Quando finalmente isso chega na pessoa, ela não vai acabar rapidamente. Porque é finalmente a realização daquele… desejo, pode ser desejo, né? Que a pessoa tinha de realizar essa vontade que ela tinha sobre aquele assunto. Tudo inconsciente, não é tipo, eu estou aqui e portanto eu preciso me sentir no verão. É muito inconsciente. A gente fica falando com vontade de passar o blush de outro jeito. Exatamente. E aí eu acho que sim, né? Quando… Eu acho que começa a mudar a tendência quando outras coisas diferentes começam a acontecer no mundo. Mas também tem o famoso tipo, chegou aqui, cansei, próximo. A tendência, o trend, né? O produto, o consumo, não a tendência grande. É difícil explicar isso, gente, mas é muito legal. Pra mim, a parte mais legal de fazer o que eu faço… Desde a época que a gente ainda fazia o petisco. Júlia foi minha chefe. Imagina eu ser chefe. Gente, assim, ó, não tenho nem roupa pra isso. Mas tá bem. E várias vezes, inclusive, a gente tava com roupa parecida, né, Vânia? Acordava, chegava lá, com a mesma roupa. É que eu vim de óculos, mas às vezes falava que a gente parecia. A roupa parecia, é verdade. E por isso que eu gosto tanto de fazer isso, porque é comportamento, é o que as pessoas estão sentindo, o que o mundo tá fazendo com elas, que chega num blush cremoso, sabe? Agora, eu também. Eu fiquei me perguntando, será que a gente consegue entender o que é nossa vontade própria e o que a gente está sendo afetada por essas macro tendências? Porque me parece um pouco assustador, assim, pensar de… Não, aí não vamos nessa, porque aí vamos na terapia. Não tem Não, porque nós somos seres sociais e relacionais. Então, a gente tá o tempo inteiro sendo invadido por alguma coisa… sem muito conseguir identificar o que é. Acho importante. A gente falaram muito do inconsciente, né? Que você não tem… Tanto que tem um monte de curso agora de… Como é que inconscientemente você capta
consumidor. Porque, em tese, você não precisaria pensar. Você pode ser levado por isso. Exato. Mas acho que tem uma coisa de um exercício de consciência crítica, que tem a ver com ser uma pessoa minimamente bem informada e um pouco de desejo por algum autoconhecimento. Porque a gente sabe meio onde as nossas inseguranças residem, então, portanto, onde a gente está mais vulnerável. E aí fica mais fácil de identificar quando você está sendo tomada por um sentimento de Coletividade. descompasso, de inadequação, de escassez ou insuficiência. E você quer preencher um buraco emocional. E quando você simplesmente quer surfar numa onda, porque você quer se divertir. Então, acho sempre importante. E aí, gente, não tem julgamento aqui, entendeu? Eu fiz cirurgia plástica na orelha, né? Eu era adulta. Eu acho que eu só fui trabalhar com moda e beleza porque inconscientemente eu me senti autorizada num lugar de autoestima a trabalhar com isso. Então, às vezes, sim. Né? Às vezes a gente fica falando sobre padrão loucamente. Sim, me ajustar ao padrão faz com que eu seja muito feliz profissionalmente hoje. E ao longo de muitos anos entendi a raiz. Então, é super difícil julgar, né? Porque às vezes você quer surfar essa onda e tem um lugar que te completa. Tá tudo bem. Sempre acho que tem que fazer terapia, porque a vida é maior do que consumo. Total. Ele não resolve, E né? porque o comportamento coletivo, ele é coletivo. E mesmo… Porque a gente aqui vive muito imersa em beleza e moda. Então, sim, a gente vê mais coisas do que o necessário na vida sobre esses assuntos. É muito consumo. Mas imagina que essa mesma coisa que deu vontade de usar blush cremoso, essa mesma sensação, numa pessoa que não convive absolutamente com moda e beleza, ela vai ter um outro desejo mais relacionado a alguma coisa a essa origem desse desejo. Então, a gente fica… Primeiro, é isso. Se observar um pouco, entender o que é loucurinha, que a gente quer participar de uma coisa, identificação coletiva, esse tipo de coisa, e o que é uma vontade de verdade. E nada tá errado. Nenhuma dessas opções é errada. Tudo bem, gente. E ainda mais na velocidade que é agora, tipo, quando é que dá tempo de participar? Tipo, quando finalmente, eu pelo menos, né? Quando finalmente eu fico sabendo, já passou, graças a Deus. É assim, entendeu? Então… acho que aos poucos a gente vai aprender a lidar com essa velocidade. Vai ficar, talvez, um pouco mais… como resistente, né? Mais crítico, menos afetado, acho, né? Tipo, muito legal, passou. Tipo, menos impactado, eu sabe? acho que eu Cada sou vez um vai pouco ficar assim mais… já. Então, fica meio blasé. Tipo, legal. Não, mas é que já vimos muita coisa na vida. Assim, quase 20 anos trabalhando com beleza, pouca coisa me parece nova. Então, Tem a questão dos ciclos, né? Que voltam. Tem a questão né? dos ciclos. Então, assim, pouca coisa me parece nova. Assim, ao mesmo tempo, eu trabalho com público. E tem um tanto que não é o que parece a mim. É o que as pessoas desejam saber. Posso fazer o melhor que eu puder aqui para deixá-las informadas. Com a melhor curadoria. Enfim, significa que preciso entrar em todas as trends? Não. E aí também tem um recorte. Quem me acompanha, quem… Não precisa de tudo. Mas tem coisa que… Exemplos recentes. Perfumaria de nicho. Somos obcecada há 20 anos. Estamos aí, olhando todo mundo. Que virou a Le Labo no shopping. Era uma marca desse tamanho no Brooklyn. Não tinha nada lá, um galpãozinho. Então, aí, de repente, perfumaria de nicho. Aí, só que eu trabalho com isso. Eu falo, e eu trabalho com Excel, né? Eu gosto de dinheiro. Nossa, perfumaria de nicho. Buscas de perfumaria de nicho. Putz, não importa se pra mim não é exatamente novo. Esse é um movimento que as pessoas querem aprender. Então, a gente vai tratar disso com amor e paixão, que eu amo esse assunto. Mas é isso, não dá pra eu toda semana ensinar um blush novo da Guava, Strobe. Putz, não dá, entendeu? Exato. Vocês falaram no começo sobre essa horizontalização com as redes sociais, né? De como antes tinha uma questão de ser muito mais… eu estou aqui num veículo e eu explico tudo pra vocês e vocês consomem, né? Não, era antes disso. Eu sou uma marca, eu escolho uma cor. E eu vou fazer você comprar você essa vai cor. comprar essa cor. Aí a gente, jornalistinha, falava… tem muitos azuis essa temporada, entendeu? Enfim, é uma estrutura ali, uma pirâmide, né? Ainda continuam tentando, né? Continua. Mas difícil.
Mas eu queria que vocês falassem um pouco de como eu enxergo como tem o ônus e o bônus dessa democratização, né? Não só a democratização, óbvio que é sempre importante. Mas com tanta gente falando, como que vocês enxergam isso também, assim? Tem um limite, tem um caminho que a gente pode chegar de ter tanta gente falando… Especialista em tanta coisa. Especialista em tanta coisa. E de ditar tendências. E digitar tendências. E ao mesmo tempo queria pôr um ponto que eu acho que é legal a gente trazer para essa conversa, dessa democratização, que é de trazer grupos que não eram escutados, que não eram representados nesses lugares de poder. E de como isso interfere para vocês também. Porque, enfim, vocês carregam e têm a realidade de vocês. Então, como que é somar essas referências? O quanto essas pessoas também, esses grupos, influenciam vocês nessas pesquisas e no consumo. Eu amo o anti-atrito que vocês fizeram. Isso, numa necessidade… Exato, numa necessidade que o povo nem falava. Não tinha esse produto. As pessoas nem achavam que elas tinham essa necessidade. Sofríamos caladas. Exato, eu dei meu relato achava aqui pra Júlia. Tinha uma coisa meio de culpa, que achava… eu tô assada no meio da perna, a culpa é minha porque minha perna é grossa. Mas eu acho que tem duas coisas do que você falou. Se todo mundo fala, quem que tá escutando? Eu penso nisso há muitos anos. Se tá todo mundo falando, quem que tá escutando? Né? Se todo mundo é especialista, quem é amador? Né, não? E por outro lado, eu acho… é o que eu falei no começo, eu amo que quebrou a roda. Eu amo que todo mundo fala. E é o que você tá falando, novos grupos de pessoas, novas caras, novas vontades, novos jeitos de usar a coisa. Tudo muito diferente. Então… É possível que isso se esgote em algum momento? Pode ser que as pessoas se cansem um pouco do excesso. Sempre tem uma ressaca, né? Mas o que eu acho mais importante é, sei lá, esses últimos 10 anos, e já era até… e tem muito a ver com redes sociais, né? Com tipo, ficou simples das pessoas produzirem conteúdo, não é complexo mais. E são micro-audiências, que viram macro-audiências também, mas você pode ter uma audiência pequenininha, mas são muitas pessoas que super engajada. E aí deu lugar para um monte de coisas muito legais, sabe? E possibilidade de fazer aí novos produtos, novas necessidades. Coisas que as pessoas não se achavam dignas de ter. Mais fácil de comprar. Mais fácil de achar, de comprar. De aprender como é que faz aquilo ali, como é que usa, sabe? Eu acho que tem sempre, assim como tudo de tendência, tem sempre um ponto de tensão, que é muita gente falando, às vezes menos expertise, menos aprofundamento, um monte de coisa que não é bom repetir. E ao mesmo tempo tem o outro lado. Hoje eu sempre falo, gente, o dia que perfumaria virou uma trend no TikTok, a coisa mais difícil de você falar sem cheiro. E quando eu consigo comprar perfumes, porque eu fico vendo vários reviews sobre um cheiro, eu acho muito mágico, assim. Então, acho um momento especial. E não dá pra negar que com as redes sociais, o nível de repertório de todo mundo aumentou demais, entendeu? A gente tava lá falando de ácido hialurônico. A hora que isso vira um assunto de rede, todo mundo sabe meio que é ácido hialurônico e tá mais criterioso pra escolher o seu. Ou, enfim, cobrar das marcas se identificar com uma comunicação específica, etc. Eu acho que as marcas espertas conseguem sacar os movimentos que acontecem de nicho para propor soluções, por exemplo, como eu acho que a história do bastão anti-atrito, ou quando eu tava na Cosmopolitan, tinham vários grupos de Facebook na época das leitoras que estavam trocando receitas sobre como fazer um gel de chia. Porque muita gente teve quebra química, fez transição capilar e tinha dificuldade de achar o finalizador. Sala Online é nascida porque sacou um movimento de uma receita caseira para desenvolver uma linha de produtos, por exemplo. Então, acho que tem esse movimento de quando vem de todo mundo. E tem o inverso também, porque tem muita ciência envolvida, sobretudo em beleza. Então, não é por acaso quando o Exossomos começa a bombar. Porque alguém desenvolveu, alguém precisa vender, alguém vai inundar o mercado, que é um pouco o movimento que a gente falou, por exemplo, das cores. Então, é natural também que o inverso, cujo interesse é econômico, nos influencie. Também, mas acho que uma coisa boa de ter mais informação é que todo mundo deveria ficar mais rigoroso, né? Descobrir quem você segue, que recomendações a pessoa faz, quais são os testes que as marcas fazem pra testar que tal tecnologia de fato vale a pena e não tá surfando numa onda. Então, acho que se a gente ficar de olho pra consumir informação com curadoria e um pouco mais de aprofundamento, aí fica mais legal, né? Então. Você consome com mais
norte ali também, né? Eu acho que criou uma população de pessoas muito mais bem informadas. Mas nem todo mundo tá afim de olhar o detalhe. É isso, E não de precisa. teste, de segurança ou de efetividade. Ou essa matéria-prima ou versus aquela. Se isso aqui que lançaram agora e tá todo mundo falando, de fato funciona. Isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Na necessidade da pessoa, sabe? Porque às vezes também tem… eu quero ter alguma coisa… Quando a gente fez a salve, todo mundo queria ácido hialurônico. Você quer pra que isso, minha filha? Às vezes nem sabe Na sua vida, pra que isso… Ainda que É. seja super prático Sim. e todo mundo pode usar. Tô dando um exemplo meio besta, mas assim… Pra que isso serve na sua vida? Mas eu acho que é isso. O excesso, eu acho que vai formar um consumidor mais crítico. Não crítico que critica a marca, mas mais crítico mesmo. Que vai aprender mais rápido sobre o que precisa ou o que não precisa. E, de novo, vai ter gente que não quer saber. Que é, de fato, tipo, Dani, vou comprar um negócio aqui porque alguém me recomendou. Mas tudo bem, porque isso também tem trabalho. Porque pra uma É. marca, pra alguém comprar uma coisa sem pesquisar tanto, ela tem que ter algum nível de identificação visual com a marca, de narrativa, encantamento. Então, tudo ali, a gente do bastidor tá trabalhando em todas essas coisas. Para tudo isso. Mas eu quero esse otimismo. Que vai todo mundo ficar com mais repertório, a gente- fazer boas escolhas. Nossa, eu tô amando que Não, a Julia eu tô- tá trazendo visões muito positivas. Né? Porque eu nunca tinha me deparado com essa visão tão otimista. Mas pra… lembra que eu falei aqui da ressaca também. O que eu acho de verdade é que em algum momento a gente viu isso microscopicamente quando teve todo o movimento dos blogs de moda e de beleza. Chegou um momento que as pessoas se cansaram um pouco de comprar muito produto, de comprar muita maquiagem. Comprar muita roupa e comprar um monte de fast fashion porque precisava ter a tendencinha que as meninas mostravam de look. Parará. Teve um momento ali que você via as pessoas meio cansadas, assim, tipo, tá, vou ser eu mesma. A diferença da ferramenta agora é que é mais perigosa. As ferramentas são mais perigosas, as redes são mais perigosas. A gente fazia mais escolhas nessa época, a gente tá muito submetido aos algoritmos. Exatamente, eu acho que tem uma diferença. Por exemplo, o TikTok é uma rede social, não é uma rede social, é uma rede de vendas comercial para vender. Ela foi feita para vender coisas que as pessoas começaram a usar como rede social para produzir conteúdo. Ao contrário do Instagram, que nasceu como uma rede social e aí começou a virar um shopping. Então, a afinação, por exemplo, do TikTok, que é a rede que as pessoas mais usam hoje para olhar coisas de consumo, é muito boa nesse sentido. Assim, ele vai pegar o que você precisa, o que você está procurando e vai multiplicar por 1 milhão. E ele já te vende, ele já te entrega. Além do quê? E aí a gente tem esse dilema, acho mesmo existencial desses tempos, que é… Não consigo saber de onde isso vem em mim. Porque você tá tão submetido O bombardeio. ao bombardeio que você já não sabe se é um desejo seu ou se é pela repetição, que afeta meio inconscientemente mesmo, assim. Acho que é bem único esse momento. E aí, para além dos produtos, porque a gente tá falando aqui de moléculas, ai, que barato, exossomos, ácido hialurônico. Mas para além do trend de novos ativos, tem… Por que chegou nisso? Porque tem que ter a pele mais esticada. Porque tem que ter a pele mais… Agora, o que mais vê de vídeo é… muita Juicy, marca que faz né? assim, ó, juicy, que mostra como tá fofinha a pele, sabe? Com volume. Menos rugas, menos poros, menos, tipo… Da onde vem isso? E aí o excesso… E aí tem, né? Você vai até a ponta lá da cirurgia plástica e todos os procedimentos estéticos e parará, até essa ponta aqui do skincare. Por isso que eu tô falando, todo mundo com a cara queimada de tanto ácido. E aí, a pressão… Primeiro, muitas estéticas diferentes. Eu falei algumas coisas aqui, mas tem o Foxy Eye, o sei lá mais o quê. Quem é você no meio desse rolê todo e o que de verdade você precisa ou não precisa de todas essas coisas. Mas sempre tem a ver com aparência e como você performa perante as outras pessoas. Que isso é super… o único cuidado é esse. Não é o consumo é o tique final aqui desse negócio. Como o quanto a gente está sendo impactada por imagens de beleza e de padrões de corpo, de cara, às vezes sem perceber, tá? Não é que a gente fica seguindo, sei lá, perfil de cirurgião plástico, não é isso que eu tô falando.
Mas o quanto a gente é impactada vendo… O cérebro humano, pra mim, não nasceu pra ver tanta cara na frente dele o tempo todo, tanto corpo. E acontece isso, né? Um excesso de consumo. É por isso que é sobre atenção cultural. Quando eu penso se eu deveria pôr boca, e eu gosto da minha boca, eu preciso me orientar, falando, putz, aqui eu tô vendo tantas bocas muito preenchidas que eu preciso me ajustar. Eu falei isso outro dia até em alguma entrevista. Tipo, checkpoints diários de ajuste e desajuste. Porque você acha que é sobre o batom, mas a gente tá consumindo outras coisas. E elas estão sempre falando sobre padrão. Elas estão sempre falando sobre juventude. Elas estão sempre falando sobre adequação feminina. Então, a gente precisa ser crítico. Por isso que eu amo o que eu faço de trabalho hoje. Que é como é que a gente olha culturalmente. E depois a gente resolve como vira produto, entendeu? E quem é você? E tudo bem também, tá? É isso que eu tô te falando. Tem a pessoa que gosta de fazer plásticas e gosta de mudar a mudança facial, assim, a mudança corporal. Tudo bem. Mas quem é importante é tipo o PIN ali. Bota o PIN. Quem é você nesse rolê aqui, ó? Tá bom, eu sou essa pessoa. Tudo bem, entendeu? É só pra botar o pezinho. E, Júlia, falando de desenvolvimento de produto nesse cenário, como fazer isso de um jeito honesto? De entender do tipo, tá, as pessoas estão se comportando dessa maneira, elas querem isso. Então, de que forma que vocês, né, enquanto empresa, entram nesses cenários? O quanto a comunidade impacta, eles pedindo 1000 vezes… eu quero o ácido hialurônico, por exemplo, mesmo sem saber. Então, como que é até uma forma de educar esse público, eu acho, né? Essa ideia do tipo, vamos soltar esse tipo de produto agora, esse não. E como que os reports também ajudam ou não vocês nesse processo, pensando em consumo. Eu queria fazer mais uma adição, que é para quem… talvez as leitoras que estejam nos assistindo não estejam familiarizadas de como funciona o processo de criação de um produto. Então, até antes de ver os reports, enfim… conta pra nós como que funciona isso tudo e como isso também vai impactar. Eu sou feliz porque a Salve funciona de um jeito tão específico que a gente consegue tirar um pouco da pressão da velocidade, ainda que a gente seja muito veloz. Então, o fato da gente produzir produtos que são pedidos pela comunidade da Salve para necessidades, que é o que a gente chama de necessidades reais. A pessoa tem uma necessidade real, anti-atrito. Eu tenho assadura no meio das pernas. Alguém me socorre, pelo amor de Deus. Pode ser, tipo, eu queria um tratamento para pele oleosa que não esturricasse minha pele, que seja confortável, que seja prático, que não tem no mercado ainda. Como a gente olha o que a pessoa tá pedindo, para além do, eu quero guava look, são necessidades, primeiro que é necessidades mais complexas, né, que é de cuidado com a pele. Pele é lento. O desenvolvimento até que a gente faz rápido, mas pele é lento. Para você entender a tua pele e fazer ela ser do jeito que você gostaria, e não do jeito que você quer que ela seja, porque a pele, ela é a sua pele, ela vai ser daquele jeito. Você consegue, tipo, um pouquinho talvez menos oleosa, talvez um pouquinho menos de mancha, um pouquinho menos de acne, assim por diante, um pouquinho menos de olheira. Você consegue fazer essas coisas. Mas a sua pele vai ser sua pele pro resto da vida. E aí, essa é a velocidade mais lenta de um tratamento, sabe? Então, isso faz com que a gente viva num ritmo que, ainda que a gente faça muitos lançamentos, a gente está de olho no desejo que não é um desejo de consumo, é um desejo de resolver questões que as pessoas têm. Não é superficial. Não é só superficial. Nos produtos, aí eu falo que a gente sempre tem presentinhos para as pessoas. Então, lógico, sei lá, agora tem muitos peptídeos de muitas coisas novas, de muitas necessidades novas que você consegue ajudar em produtos. Então a gente tem muitos produtos com peptídeo. Nasceu lá, ela estava falando da exossoma. Todo mundo falando de exossoma. Peptídeos também é uma coisa que chegou muito forte, porque a ciência finalmente conseguiu desenvolver muitos diferentes que ajudam muito dentro de uma fórmula de necessidades, tanto faz, de várias coisas diferentes. Então você tem eles. Então você consegue entregar para essa necessidade, olhando o mercado e o que ele oferece para a gente de novo, de matérias-primas, a gente consegue entregar a inovação, mas entregar a necessidade que a pessoa tinha. Fazer incremental, como a gente chama na indústria, né? É isso. Incremental é só
coloca um negocinho ali que vão gostar. E às vezes funciona. Não. Tipo, No nosso caso tem que ser, porque é dermocosmético. Então não é como a indústria clássica de cosmético que você coloca uma coisinha aqui pra dizer que tá ali. Não. Tipo, que diferença vai fazer? Não adianta eu ter peptídeo na fórmula se ele tá ali pra só escrever, tipo, tem meia gota. E ele tem que, de fato, fazer muita diferença nessa fórmula, na necessidade que tem ali. Seja pra uma ruga, seja pra uma mancha, seja pro que for. Ele vai ajudar a pegar um ativo que talvez seja muito forte e equilibrar. A gente usa menos dessa coisa que vai machucar muito tua pele e colocar uma outra coisa que vai ajudar a melhorar sem te machucar tanto, que é a nossa tentativa eterna dentro da Salvia. Tipo, como a gente pode fazer produtos que deem resultado para as pessoas, seja um dermocosmético muito efetivo, mas irrite menos a pele das pessoas. Então com tem custo... E com custo bom. É um cobertor curto o tempo todo. E atrativo, e com uma experiência legal, que as pessoas vão gostar de usar, vão fazer o tratamento completo delas. Porque é tratamento. Não é hidratante com gostinho só, sabe? Tipo, a gente quer tratar coisas. Senão não faz sentido. E a Contém, por exemplo, Contém 1 grama, que é de maquiagem, a gente tá sempre ancorado nessa marca que já existia. Que tem um DNA de inovação, que tem uma faixa etária que é um pouco mais velha, mas que também gente muito mais jovem descobriu essa marca e gosta das coisas. Então a gente não serve pra gente fazer tudo que já tem no mercado, porque já tem no mercado. Então a Salve também trabalha muito assim, o que não tá sendo atendido. A Contém 1 grama também faz isso, tipo, o que não tá sendo atendido? O que pode fazer alguma diferença na vida das pessoas? Seja por pura alegria ou por uma necessidade mesmo. Tipo, uma base mais leve, mais natural, com um pouquinho mais de glow. Ou um treco que ilumine, mas é blur na pele ao mesmo tempo. Coisas que o mercado não olha. E aí a gente consegue navegar um pouco mais tranquilo e não ficar maluco só cuspindo tendência. Porque são escolhas. E tudo bem, tem marcas que nasceram pra cuspir produto. Tipo, é isso. E pá, é bombardeio de agora o próximo e não sei o quê, e o gelzinho, e o outro. E elas nasceram com isso. Eu prefiro ser essa marca que as pessoas falam, putz, só vocês iam fazer. Essa é a frase mágica que a gente mais gosta que as pessoas falam, tipo, só vocês fariam esse produto. Ninguém tá olhando essas coisas, porque às vezes é isso, né? Você fica cego pelas tendências, só que aí todo mundo faz a mesma coisa. E não é competitivo fazer todo mundo a mesma coisa, né? Por isso que eu também acho que não dá pra todo mundo comprar o mesmo report. Eu só trabalho com projetos sob medida, porque uma marca de skincare pode ser 57 coisas diferentes, ter 89 objetivos diferentes, falar com pessoas diferentes, com targets de preço diferentes. Então, não tem que comprar um report sobre skincare. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido hoje, porque o nível de especificidade possível é muito grande. Então, eu trabalho marca a marca. O que você quer olhar o quê? Longevidade, quem que é tua comunicação, formulação. Porque aí acho que aí a previsão de tendências faz sentido. Tem que ser mais customizado. Absolutamente. Né? Os grandes relatórios pra gente, já faz muitos anos, a gente não compra mais. Tá. Por isso, exatamente isso que a Vânia acabou de falar, tipo, primeiro, muito genérico. Coisas que não cabem pra gente, não são as coisas que a comunidade da Salve, que as pessoas necessitam de verdade. E tarde. A gente já sabia disso há 3 anos. A gente já fez. O que está no relatório desse ano, há 4 anos a gente já fez. Então a gente tem uma capacidade grande de olhar para frente, que talvez até juntar um relatório, sei lá, né? Os reportes, eu não sei, eu acho que também tem uma outra coisa que eu gosto muito na minha vida, que eu trabalho no Brasil e eu trabalho pro Brasil. A gente tem muitas marcas, a gente atende várias marcas internacionais e faz pesquisa para mercados internacionais, porque o Brasil é um benchmarking sobre muitos aspectos. Então, tonalidades de pele, tipos de cabelo. Cara, se você faz um shampoo que funciona no Brasil, você meio faz pro mundo inteiro. Isso é muito legal. Isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Mas eu acho que também faz muita diferença eu ser uma profissional brasileira que olho pro público brasileiro. Porque também eu tenho, às vezes, a sensação de que os reports são muito orientados ao comportamento internacional, que é muito diferente. Especialmente se a gente falar, por exemplo, do mercado de massa no Brasil, ou por canal. A gente tem um mercado no Brasil que tem um monte de catálogo. Isso é um outro tipo de comunicação, de approach, assim. Então, também acho que faz muita diferença, assim, ter times brasileiros olhando pra pessoas brasileiras, sabe? Esse lado, né? E agora, puxando o sardinha um pouco pro meu lado, eu queria que a Vânia explicasse principalmente qual que é a diferença de uma tendência se comportando na moda e se comportando na beleza. Eu, particularmente, vou dividir o que eu percebo, assim, né? Em relação a consumo,
beleza, você tem uma chance maior de chegar numa marca de fora, ou mesmo aqui, isso você consegue ter um produto bom, nacional, com um preço que ele é possível. E na moda, a impressão que eu tenho é que o acesso é mais difícil. Dependendo da marca, e mesmo moda nacional custa muito caro. Então é muito mais difícil você conseguir. Tá tudo muito caro, Tá tudo gente, muito caro. E quando a gente pensa ainda nesses virais e nessas coisas, né, mais rápidas para você conseguir ter a sua bolsa tote bag do jeito que você quer, por exemplo, às vezes para você ter aquela peça, você vai ter que consumir um produto que não é tão legal assim. De procedência. Então, acho que o público que tá muito mais insider na beleza sabe muito mais desses bastidores, de componente, de fórmula, às vezes, do que quando você quer entrar numa tendência na moda. Acaba ficando mais superficial. Eu queria entender como que você vê do lado da pesquisa. Eu acho que esse é um recorte bem importante sobre o mercado de luxo e o mercado premium. Porque sim, a beleza sempre foi o primeiro lugar de acesso a marcas de luxo. Sim. Você sempre comprava um batom de uma marca gringa, porque você não tem dinheiro pra comprar uma bolsa. E aí você compra o batomzinho, o esmaltinho. Ou você compra um perfume da marca gringa, porque você não tem dinheiro pra comprar bolsa. Continuamos nesse lugar. Sim. Ainda que a beleza não seja ostensiva como carregar um acessório ou uma logomarca, né? Mais ou menos, porque também estamos vivendo a era dos charms. Então você pode pendurar tudo que você quiser na sua bolsa. Inclusive produtos de beleza, de grifes e com logos. Mas acho que esse é um aspecto, sem dúvida. Ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que são… A moda é muito emocional. E eu acho que a maquiagem se relaciona mais com isso. Porque você veste uma roupa que você quer sair agora. Ou você compra um batom que você quer testar agora. Ou você vê um vídeo de uma sombra iridescente. Que você fala, nossa, eu quero ter isso agora. Acho que as outras coisas, elas geram desejos por lugares diferentes, assim. Tipo, as pessoas, as minhas leitoras ficam se questionando se compram uns cremões de R$500. Não é? Entendeu? Porque eu acho que ele é super high-tech e vai rolar. Tem uma negociação interna ali, porque esse tem menos apelo emocional. Você não vê a pele no TikTok antes e depois e acredita que é isso. Enfim, tem um pouco isso, né? Tem os que desmascaram também, os antes e depois. Mas enfim. o que eu acho foda é que como a galera de maquiagem, maquiagem não, de beleza, skincare especificamente, que é o que ela tava falando, se educou e tá de olho e consegue escolher e achar mais barato. Eles estão vigilantes. Muito, e é muito legal, muito. E o quanto a galera de moda, não. Então, e esse é um outro aspecto que eu falava isso com a Júlia, e eu trabalhei com ela há mais de uma década. Como eu sempre achei também que o mercado de beleza tem uma agilidade no que me interessa de inovação, que é também como você se coloca no mundo. Então, quando a gente vê sobre a ótica de desenvolvimento de embalagem, de formulação sustentável. Por que a gente vai falar de naturalidade? Mas funciona a naturalidade, mas, biosintéticos. Vira um negócio sci-fi na beleza. Que às vezes eu quero muito que isso seja um motor de desejo, de consumo, para que a gente também consiga investir em coisas que são legais pro meio ambiente, socialmente, enfim. Porque essa ainda não é uma nota de corte de consumo, mas… Que às vezes eu acho que na moda fica meio largado. É difícil saber se realmente o negócio é sustentável, da onde que vem. É uma dúvida. Ou quando ali, isso é uma artesania, é impossível de pagar se é o couro biomimético feito. Então, assim, eu acho que a beleza tem essa coisa que ela é muito mais acessível mesmo. É muito mais fácil você parcelar um batom. Você adentra um mercado de luxo mais facilmente. Ela é muito mais democrática quando você tem pop-up no shopping de marcas muito legais de beleza. Você tem medo de entrar na loja de luxo. Ela é um lugar, assim, acho que mais acessível, tanto de valor quanto de interação, assim. Mas também acho mais inovador. E aí, pra quem gosta, acho que é muito atraente o lugar sci-fi. Do laboratório, assim. Que eu acho que também é um lugar de desejo pra muita gente, sabe? Eu acho que tem uma diferença também, quando a gente pensa no fabril das duas coisas. Você produzir produtos de beleza
A gente até pode falar marcas de nicho, coisas artesanais e muito naturais, mas não é disso que a gente está falando. Acho que a gente está falando de você ter um bom produto de skincare que você pagava antes R$600 e hoje você tem produtos de R$80, R$70. Super performance, né? Super performance. A Salve nasceu para isso. E depois tem outras marcas que nasceram depois que são excelentes também. Então, você dá acesso para a pessoa ter um tratamento bom. Só que o que acontece? Primeiro, a gente conseguiu fazer isso nas marcas nativas digitais, então todo mundo, a Salve começou vendendo direto para vocês, então não tinha intermediário. A gente conseguiu durante bastante tempo até crescer, reduzir custos, justamente porque eu vendia direto para vocês. Outra coisa é muito mais industrializado. Então, é uma fábrica grande, são as embalagens, tudo é feito muito mais industrializado, menos artesanal. O artesanal em skincare não é símbolo de luxo ou de um tratamento bom. Ao contrário, você quer higiene, você quer tecnologia, você quer outras coisas. Então, outros atributos. Então, eu consigo te dar esse produto, de verdade. Bom, incrível. E eu consigo fazer isso em custo baixo porque é automatizado. Eu não preciso ter uma escala, né? 500 mil pessoas costurando uma calça jeans. Primeiro, são produtos menores, é em menor escala. Eu desenvolvo esse produto dentro do meu laboratório. E uma fábrica terceirizada que faz e marcas enormes produz para mim. Só que é muito automatizado. Então, para você saber se isso tem uma origem legal, se os ativos que você está usando são bons, se é vegan, se não é vegan, se tem crueldade animal, se não tem, assim por diante, se é limpinho, se não é. Cara, tudo tá aberto para as pessoas poderem ver. A moda, quanto mais artesanal e mais... artesanal não é a palavra certa, né? Mais manual, mais luxo, mais alto luxo. Então, a bolsa Hermès costurada à mão, pelo não sei quem, artesana, não sei o quê. O corinho do bichinho, né? Que cresceu numa colina específica. Isso. E aí, quanto mais artesanal, mais caro. E aí, para você imitar seja o design, seja a impressão do luxo, ele vai para uma escala mais industrial. E aí, muitos humanos envolvidos. A produção de roupa têxtil, né, e de acessórios, não é tão automatizada quanto a gente. Então, é mais difícil. E aí, você tem o luxo, ou você tem coisas caras, que nem você tá falando, aqui no Brasil tá tudo muito caro, ou você tem o fast fashion. E aí, você quer mesmo dar dinheiro para essa indústria? Jura? Mesmo que ela apareça nos países, de repente, tipo, moderninha, e eu tenho aqui design, olha aqui quantas celebridades vêm na minha festa, você quer alimentar esse bicho aqui? Então, é mais complicado. É muito mais difícil, eu acho, o acesso à roupa do que o acesso É difícil você comprar, Entendeu? O acesso bom. Beleza é mais fácil de... E aí, por isso que eu sempre falo, mais gente... fácil de se endividar, inclusive. Exato. E às vezes é uma efemeridade, porque é o que eu tô te falando, a pele, ela é lenta, né? Então, é um tratamento que você vai ter que fazer. Independentemente de você tá bem doida ali, querendo fazer um negócio que você não precisa, mas é um tratamento mais lento. E sim, tem o hiperconsumo de maquiagem, aquela coisa que eu já falei, que as pessoas acabaram cansando, gavetas de maquiagem, armários. Tem um pouco skincare, né? Agora também tá... ainda tem, né, o fundão cheio de produto. Eu só fico pensando na validade daquilo tudo. Eu olho e falo, gente, tá Vida tudo da cardia um pouco. E aí, mas ao mesmo tempo é isso, não tem muita alternativa, sabe? Pra ter coisas boas. E por isso que vamos aqui dar o ensinamento da pessoa da terceira idade. Comprem coisas usadas, gente. Eu ia comentar isso. Cara, que acho que isso vai muito de encontro com o boom do second hand, né? E de você conseguir ter no seu próprio acervo, às vezes, que é coisa que é um produto de beleza. É isso, o seu produto vence, seu produto acaba. Não, e a peça, se é uma peça ali que tem né? uma matéria-prima boa, você tem aquela peça pra, Total. E pra assim, resgatar no seu próprio guarda-roupa. E às vezes porque as fast fashion estão ficando caras também, gente. Já não é mais tipo o preço de banana. O preço que você vai comprar uma peça feita, sabe lá como? Você compra uma boa peça de uma marca boa, que vai durar, bem feita, usada. Eu falo muito disso porque eu sempre comprei roupa usada desde menina, porque era o dinheirinho que eu tinha, era brechó. Quando eu recebia os primeiros salários, eu gastava em brechó. E é um hábito pra mim, procurar coisas usadas. Por causa disso, o tecido é melhor, gente.
a costura tá mais bem feita, entendeu? Às vezes tem coisa… E você não olha tanto pra tendência, porque eu olho tendência exatamente do jeito… Tendência, ou seja, a tendência mais rápida, tipo, bolsa turquesa, tá na moda agora. Então, essa aqui é que tem que esperar passar, né, gente? Porque não adianta comprar agora que você vai enjoar. E aí, o trabalho que você tem quando você vai comprar coisas usadas, de moda e acessórios, é que você tem que descobrir teu gosto. Porque aquilo tudo já passou. E aí você pensa na tua velocidade, tipo, tá bom, eu quero um terninho listrado, eu quero uma calça jeans, eu quero… Tipo, você faz o seu próprio raciocínio. E às vezes você fala assim, não, agora tá na moda a bolsa roxa. Então eu vou comprar essa roxa aqui, que tá baratinho, usada, chique. Só pra eu me divertir um pouco, depois eu revendo de novo. Então eu acho que tem alternativas pra isso também, mas é o olhar. E aí tem gente que tem horror de coisa usada, né? Mas aí tudo bem. Aí é pra terapia também. Também. Tem lavanderia, você lava as coisas, tá outra tudo bem. seara. Entendeu? Você falou isso de viralizar. Pra você, como que é ver seus produtos viralizando? É muito O que legal. você sente? É uma estratégia também? Como que funciona? Assim, não existe estratégia de viralização, gente. A gente até pode criar campanhas. Essa é a pergunta de $1 milhão. As pessoas me contratam falando… O que eu faço pra Quero viralizar? O que a gente vai fazer pra viralizar? Eu falo, gente, mas essa é a pergunta de $1 milhão. A São gente pode muitos fazer… A fatores. gente pode juntar vários dados matemáticos Não. com tendências e ir por um caminho que o mundo tá indo. Mas, assim, É uma essa é a aposta, pergunta de é $1 milhão. uma aposta. Não, né? e assim, a gente trabalha com um monte de gente na Salva. Então a gente sabe que tem gente que naturalmente cria coisas que as pessoas adoram assistir. Tudo bem, maravilhoso. Só que o mais legal, e é o que eu mais gosto do TikTok, porque o TikTok é hoje a única rede que dá essa oportunidade de uma pessoa X, que não é famosa, que não fez aquilo, tipo, porque quer ficar famosa, fala de um produto, sei lá, da Contém ou da Salve. E, cara, a curva de venda desse negócio vira um negócio tão bizarro. E mapeável, que antes a gente não tinha essa Totalmente. possibilidade, A gente mapeia no clique, na busca do Google. A gente vê o movimento acontecer literalmente. A gente vê busca dentro do TikTok, como acontece. Então, o que eu acho mais legal do TikTok é isso. Qualquer pessoa, a qualquer momento agora, pode viralizar usando um produto. E, lógico, a gente trabalha, quando a gente faz as campanhas de lançamento e de manutenção dos produtos, para que esses produtos estejam visíveis o tempo todo. Mas a escolha das pessoas é a escolha das pessoas. De repente, a pessoa escolhe um produto. A gente viralizou agora com o Lip Mousse, da Contém um Grama. Foi uma menina… É um Estou favorito usando. da Ana. Nossa, garota propaganda. Multiuso pra mim, eu passo nos olhos, na bochecha, Quanto na vale o show? boca. Hoje tá todo mundo aqui, a gente chegou aqui abrindo as Eu necessidades. devia ter trazido kits, gente. Eu sou a pior dona de marca do mundo, mas calma, depois eu mando. E aí… cara, é uma menina normal, comum, que amou o produto, viralizou num negócio. E aí é mais engraçado, porque lógico, você tem um estoque do que você tá acostumado a vender da quantidade desse produto. Viraliza, esgota. Aí as pessoas ficam com ódio de você, porque esgotou. E elas querem na hora. Elas vão te massacrar nos comentários. Exatamente. E como que é esse timing pra fazer essa reposição Tem de coisas, estoque? tem coisas que são mais rápidas e coisas que são mais lentas. Mas a gente já está acostumada com esse tipo de coisa. Então, a descoberta individual das pessoas de algum produto independe do que você tem de estoque daquilo naquele momento, porque ele trabalha num estoque que é o que ele funciona sempre. Então, isso é muito legal. A possibilidade de qualquer pessoa estourar fazendo um vídeo. E pode ser uma dancinha, tá? Eu tô falando de produto, mas pode ser uma receita de feijão. O TikTok ainda dá essa oportunidade para as pessoas. É muito legal. Isso no Instagram morreu. Ninguém mais viraliza com nada lá. Então, acho que é uma rede que ainda… Tem algum nível de espontaneidade. Ele é meio fritopan demais pro cérebro? Ele não faz muito bem para as pessoas? Não. Mas ele ainda… Ele faz essas coisas, sabe? Vai te dar vontade de comprar muita coisa que você não precisa? Sim. Mas eu acho que ele ainda dá essa chance para as pessoas… que nem a pessoa consegue explicar como é que aquilo lá deu certo. E é super esquisito viralizar, né? Porque aí… novos mundos vão se abrindo, assim. Às vezes o que aconteceu comigo, eu falei… não sei se eu vou dormir à noite, assim. Ou se eu preciso me defender. Ou se as pessoas estão curtindo. Tem o ônus e o A bônus, gente fica meio né? obcecada, né? Eu sou uma pequena jornalista. Um vídeo meu teve 1,5 milhão de visualizações. Protetor solar? Não, esse aí é um caso à parte, mas depois eu conto esse. Não, o do protetor solar, primeiro eu usei um protetor solar super bom pra trabalhar às 7 horas da manhã, acordei, tomei meu banho. Peguei meu metrô, fui ao trabalho. À noite tinha uma festa da empresa. E aí estou eu, assim, eu nas lembro. luzes. Eu também. E aí, quando
as pessoas assim… Carol, seu rosto tá um pouco estranho. Oi? Meu rosto tá estranho. Quando eu olho naquela luz roxa, luz negra… Eu Tudo sou branco. completamente branca. E aí gravei Zinco, querido, titânio na fórmula. um Uma vídeo… bom review de um protetor mineral, entendeu? Durável. Viralizou. Mas eu tive também um outro, que eu acho que é um pouco de como esses vídeos, eles acabam interferindo também no consumo das pessoas. Que é, eu tive uma crise de acne muito grande, assim, já mais adulta. E aí, eu tava fazendo um vídeo de como eu cobria a minha acne. E usava um corretivo da Kryolan, que existe desde 1900 e bolinha, assim. As pessoas usavam no cinema, antes de existir qualquer tipo de produto que a gente tá falando. Usei esse produto e aí deu muita visualização. E aí eu fui procurar no Google, tinha mais de 15 mil buscas do produto. No período do vídeo que eu tinha postado. E não é que eu sou uma criadora de conteúdo sobre isso, eu tava me maquiando. Mas essa é a loucura, eu não sou uma criadora grande. Às vezes acontece, um negócio tem 500 mil de visualizações e aí… Sim, tem impacto numa marca. Uma pessoa que Aí, não… o povo da Kryolan na loja devia ter 3, porque é para 4 pessoas que maquiam pra cinema no Brasil em efeitos especiais. Aí E, poxa, chora. a gente podia ter vendido 20 mil. Até hoje, às vezes, eu entro no meu TikTok, porque aí não publico muita coisa, mas eu consumo todos os dias TikTok, e aí tem comentários. Qual que é a cor? O que você usou? Conta Carol, um pouco de tem como uma mudou. coisa importante nisso, que é ser brasileiro nas redes sociais, né, amor? Não, e tem esse Porque fator quando eu também. faço as coisas de marca gringa… Eles mandam mensagem falando… O que tá acontecendo? Obrigada, você fez um review de um perfume. E assim, realmente… Estamos muito impactados com mensagens do Brasil. Porque brasileiro é uma loucura. É É outro outro na internet, modus operandi, né? É uma outra tendência, Brasil Cora. A tendencinha também que é isso. Eles começaram a entender como que funcionava aqui no Brasil, como muda um conteúdo, você colocando uma bandeira do Brasil, um pão de queijo. E começaram a usar isso a favor. A né? própria Byredo fez uma Fez uma fragrância nova. agora. E toda a campanha, acho que foi Mas gravada o que no eu queria Rio. mesmo era ser Habano. ministra da beleza. Ministra da Beleza. Porque a gente tem que exportar. Eu não quero Sim. ninguém fazendo regatinha do Brasil. Eu quero as marcas brasileiras vendendo Sim. regatinha do Brasil, entendeu? Esse eu- K-Beauty, amor. Um projeto Sim. nacional. Eu fiz uma Federal, reportagem entendeu? recentemente. Não, porque beleza brasileira é uma coisa muito específica, tá? É muito diferente. Não, eu fiz uma reportagem recentemente que saiu na nossa revista de setembro, impressa, que falava justamente sobre como tem outros territórios emergindo em força no… Fiquei devendo essa resposta, né? Tudo amiga? bem, amiga, estamos juntas. Você eu tá vi aqui, hoje. você já tá… E aí falava sobre o Brasil. E aí eu me deparei com um dado da escala, que agora, vocês me perdoem, eu não vou conseguir falar certamente qual foi o dado que eles me mandaram. Mas assim, eles exportam para mais de 80 países. Sim, eles são enormes lá fora. Sim. Os potes de 1 quilo que dão certo no cabelo das brasileiras, eles exportam para mais de 80 países. Eles têm uma divisão só de exportação de produto, porque as gringas estão completamente malucas com as fórmulas Mas, do Carol, Brasil. sabe como eu decidi trabalhar com beleza? Eu fiz jornalismo, mas eu trabalhava com economia, gestão de crise. Mercado financeiro, jovem. Aí eu queria trabalhar com beleza, tal, dei um jeito, um dia eu conto. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu queria trabalhar com moda, na verdade. Eu queria trabalhar numa revista de moda. Mas eu fui contratada para ser repórter de beleza. E aí, como eu trabalhava com economia, fiquei vendo os gráficos do mercado. Amo. Falei, esse mercado nunca teve crise no Brasil. No pior ano, empata, não cai. No top 5 mundo, a gente tem pelo menos 2 brasileiras gigantescas. No top 5 global, elas estão todas no Brasil com fábricas gigantescas. Falei, esse é o mercado que eu vou trabalhar, não tem crise, entendeu? só tem pra as onde proporções são gigantescas. Eu só queria que a gente fosse um pouquinho mais exportador de cultura. E quando a gente olha para o que a Coreia fez, que emplacou música, novela, skincare. É um Foi projeto, transversal, né? É um projeto cultural mesmo. Cultural, de, Sim, né, e soft governamental, power. né? Exatamente. Por isso que eu falei, a gente queria que a gente fosse ministra da beleza. Eu acho. Não, e o quanto… Quando a gente entendeu o que é a beleza brasileira, que ela tem vários aspectos diferentes, mas quando os gringos vêm pro Brasil e olham, ai, essa gente linda, é linda porque é isso, que é a pele, e o cabelo, e o cheiro e tudo mais,
por que é que a gente não presta atenção nisso para exportar? E lógico, tem marcas gringas, tem uma famosíssima, que não é brasileira, mas que vende. Vocês sabem qual é. Lembra uma vez que a gente recebeu um quitão dessa marca lá na sala? Ela trabalhava lá ainda. Que vende a brasilidade, o cheiro do Brasil, e não é brasileira. Tipo, mano, o que a gente tá fazendo com a nossa vida? Por que a gente não tá fazendo isso a gente? Então, e o de menos é se a gente vai fazer um gel encapsulado. Essas tecnologias todas estão à venda. É tipo como a França vende muito bem savoir-faire. É entendeu? Malemolência que chama aqui, entendeu? Vender essa malemolência. Vender a de fato, beleza nossa. E isso já fica, acho que, como lição para cada um de nós, assim. Por que a gente olha tanto para a beleza de outros lugares? E essa é uma discussão minha do começo da Salve, ainda do Petiscos, mas do começo da Salve muito, de tipo, por que vocês querem imitar pele de europeia? Por que é que vocês querem pele de coreana descolorida, de tanto passar anti-mancha pra ficar com a pele bem branca, porque é cultural deles, né? Pra você ser uma pessoa bem-sucedida. Por que é que vocês querem essas peles? Por que vocês não querem a pele daqui? E a não aceitação, né? De temperatura, tipo de pele. Dá mais trabalho se ajustar, né? Tanto que eu sempre falo, vai comprar protetor solar? Compra no Brasil, de marca brasileira. Sim. A Anvisa é rigorosa. A gente consegue fazer formulações testadas para o clima muito diferente, com peles muito oleosas. Mesma coisa cabelo, entendeu? A gente tem uma super indústria, né? Não, agora a gente foi no final aqui na soberania, mas, cara, isso é super legal do Brasil. É muito importante. Assim, quando você olha, sei lá, Estados Unidos, alguns países, a Europa não é bastante séria. Mas assim, eles não têm o crivo, não tem uma Anvisa, que nem a gente tem. O órgão regulador babá. Eu sei, a gente lida com eles diariamente. Assim, protetor solar no Brasil é um assunto muito sério, mesmo quando você faz dermocosmético, a divisão, o que é farma, o que é dermocosmético, o que é cosmético normal, o que você pode falar para as pessoas que você faz e o que você não pode falar porque você não faz. Isso é, inclusive, um dos grandes trabalhos que eu faço, que é como marcas internacionais me contratam bastante pra gente ajustar os discursos. Porque aqui você não pode vender milagre aqui do jeito que vende lá fora. Aqui não é bagunça. Entendeu? E aí, como às vezes o Brasil consome produtos de países que têm qualidade pior que a nossa, menos controle que o nosso. Protetor solar que só Jesus sabe o que aquilo ali protege, gente, sabe? Porque é pop. Então, vamos lá, nesse momento, ufanista. Vamos Ministério da Beleza. E aproveitando esse gancho, né? Eu queria saber, enfim, vocês têm anos de carreira. Mas como que vocês enxergam hoje esse letramento? Porque é isso, vocês construíram um know-how de entender, de valorizar uma produção nacional, de ter um recorte de raça, de, enfim, particularidades. Então eu queria que vocês falassem de qual que é o peso que tem de estar no lugar que vocês estão hoje, nas suas carreiras, e abraçar essa questão de sustentabilidade, enfim, todo esse pilar que a gente tem aqui de ter um consumo consciente de verdade. Vai, dona Vânia. Eu tenho muito orgulho de ter feito jornalismo. E hoje eu trabalho, naturalmente eu crio conteúdo todo dia no Belezinha. Tem uma equipe que faz isso com rigor jornalístico, que eu aprendi na carreira. Em lugares muito legais, com chefes muito maravilhosos. Mas hoje eu trabalho estrategicamente muito mais perto dos marketings das marcas, das equipes de inovação e desenvolvimento e muitas vezes das agências de publicidade, assim. Então eu acho que tem um lugar que eu acho que fez muita diferença pra mim de ser jornalista, porque eu continuo mantendo um rigor de tem limites éticos do que podemos dizer. Na verdade, Isso temos dados para comprovar? Ou estamos contemplando gente suficiente nessa conversa? Tem um lugar de abertura mesmo, para além da comercial, que eu acho um ganho, que eu sou muito feliz pela carreira que eu construí a partir do jornalismo, assim. Isso não me faz imune a erros, nem 20 anos de carreira. Passo mal pra caramba. Às vezes a gente erra, eu morro de medo de ser cancelada, de cometer uma injustiça. Júlia até passou por crise, que pode até falar, mas dá muito medo também, porque eu não sou perfeita. Faço o melhor que eu posso num mundo com uma velocidade absurda, com uma quantidade de informação enlouquecedora, tentando manter o rigor
Vamos ouvir todos os lados? Estamos sendo justos na abordagem? Precisamos de ajuda de outras pessoas para olharem e opinarem? Porque também é uma coisa que às vezes a coisa da rede social fica meio solitária. E quando você vem de redação, tem 15 pessoas olhando tudo o tempo inteiro, assim. Então, acho que esse é um pensamento crítico que o jornalismo me deu. Acho que me ajuda a pensar em cenários futuros, produtos, narrativas, né? Enfim. Eu acho que tem uma parte parecida com a da Vânia, que é essa coisa do compromisso com a verdade mesmo. As coisas são verdade ou não são. Acho que tem tem a parte da sorte de eu poder fazer isso. Então, para que eu vou fazer uma coisa se não é para fazer desse jeito, sabe? Eu acho que tem duas coisas. Para qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa no Brasil, se a pessoa for minimamente inteligente, existe a oportunidade de você olhar a diversidade do Brasil e fazer coisas muito interessantes. Ou você pode ficar fechado aqui, querendo parecer uma pessoa da Suíça. Entendeu? Antes de mais nada, ter o desejo de fazer coisas para mais pessoas. E eu acho que lá atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, e aí montei uma redação, e aí trouxe gente que sabia fazer isso. Eu não sou jornalista, né? Trazer jornalistas para fazer isso. Não, a Júlia lê 857 livros, todas as notícias. Ela chegava às 9 da manhã absolutamente informada. Não, o espírito tá lá, mas eu não tenho a formação. Mas de conseguir dar acesso de um tipo de informação que era, beleza, moda ali, comportamento, para pessoas que não tinham acesso ali. Naquela época, quando a gente começou a falar, não tinha. Tipo, tinha revista, não tinha nada na internet. Então, era um pouco assim, acesso rápido a coisas muito legais que a gente via. E que nem as revistas grandes estavam falando, porque estavam falando de outros assuntos, outras coisas. E quando eu e meus sócios, a gente resolveu fazer a Salve, é a oportunidade de levar produtos muito legais, com uma qualidade muito absurda, com um preço legal. Não é fazer produto barato. Eu não quero fazer o produto barato pelo produto barato. Não é o produto mais barato do mercado. Porque eu quero te entregar uma experiência absurda, eu quero te dar uma embalagem muito legal, eu quero te dar uma efetividade bizarra, entendeu? Eu quero te dar tudo. Não é só tipo, eu vou fazer aqui um sérum horroroso pra você usar, mas vai ser baratinho, vai ser efetivo. Mas a experiência vai ser, horrível. Não é isso que eu quero te fazer. Eu quero que as pessoas tenham essa oportunidade de ter. Eu quero, como quando a gente fez o protetor solar, que funcionava pra pele negra, não deixava a pele acinzentar. Cara, é uma necessidade básica das pessoas. Eu sempre conto essa história de que quando a gente botou esse produto no ar, tinha uma outra enorme marca, maravilhosa, que a gente gosta muito, de um grande grupo de beleza, que tinha um produto assim. E eles nunca falaram que eles tinham esse produto. Eles vendiam pra loira. E aí eles começaram a falar. Maravilhoso. É isso que é legal, entendeu? Tipo, você consegue... É quase que um shaming, assim, das outras marcas, sem ser proposital, mas que você puxa um assunto, né, que todo mundo vai atrás, e aí todo mundo é obrigado a fazer, porque esse é o novo normal, entendeu? Então eu acho que eu tive essa chance de fazer, eu quis muito fazer, e na verdade é uma sorte que eu tenho de fazer. E se não for pra fazer desse jeito, fazer mais do que já tinha, ou fazer mais do mesmo do que já tem no mercado, pra mim não tem muita graça. Eu não sou... A minha personalidade não é essa. É meio ficar escarafunchando mesmo do que pode ser diferente. Você não faria nada que você não esteja entusiasmada. Exato. Dá pra ver. E tipo, quando sai a conteúdo, ela grava um tutorial de vídeo, que eu queria que fosse toda sexta-feira. Queria. Que nem era antes no YouTube. Mas eu não consigo, Mas ela vai fazer só quando ela estiver entusiasmada. E aí é uma delícia de assistir, né? E é isso. E se eu não puder... A minha vida sempre foi assim. Se eu não puder misturar um monte de gente, se eu não puder fazer um negócio que é muito diferente e muito performático, assim. Se eu não te entregar um negócio muito legal, pra mim não faz sentido. Então é muito parte da minha personalidade isso. E se com isso a gente conseguir mudar um pouquinho do mercado no Brasil, chuchu, sabe? E a gente sabe que a gente mudou. A gente sabe que mudou comunicação, desenvolvimento de produto, formulação, tudo. Então, isso pra mim é o que eu mais gosto, assim, sabe? De dar uma chacoalhadinha. É muito eu, né? Eu gosto de dar um tumulto. Eu trabalho nas duas frentes, né? Tipo, eu tava no comecinho fiz o sprint de Salve, mas aí depois eu tô nas marcas falando, a gente tá com medo da Salve. Não, mas é muito... Não precisa ter medo, gente. Acho que são... Quanto mais concorrência, melhor fica. Melhor. E todo mundo tem uma personalidade muito única. Ninguém... Claro, tem gente que copia, mas falando que é legal, não copia. Então... Né? Eu até ia comentar isso, pra gente fazer um diagnóstico final aqui desse cenário de tendências. Eu queria que a gente pensasse meio que num guia de sobrevivência, assim. Então, um guia de boas práticas, pensando na produção de conteúdo, de como a gente também sobrevive a esse flow de tanta coisa, enquanto marca, também enquanto leitor, enquanto, enfim, usuário ali nas redes sociais.
E se vocês acham que tem se vocês enxergam de forma otimista ou não essa quantidade de informação, assim, se estamos numa exaustão ou com essas dicas que vamos dar agora é possível ter um ambiente mais saudável, assim, diante de tudo isso. Tem uma coisa que é assim, é muito legal envelhecer, gente. Maturidade. Você não fica tão abalada. Eu acho que tem muita diferença ser um adolescente submetido às redes e no TikTok e ser uma mulher de 41 anos, entendeu? Eu enxergo a vida com muito mais calma, porque eu sei muito bem quem eu sou. Então, eu acho que daqui depende de onde você tá no mundo, né? Se você é uma pessoa que trabalha com isso, você precisa estar atenta. Mas eu acho que a gente também nunca teve, no cenário profissional, tantos recursos para saber o que você deve fazer. Tem muito dado. Você consegue ser muito preciso sobre quem te segue, quem consome o que você gosta de falar, pra você ir ajustando. Não precisa fazer tudo, porque senão dá taquicardia. Do ponto de vista de consumo, eu amo beleza. E quando a Júlia tava falando agora, eu fico comovida, porque acho que as pessoas subestimam o poder que um produto tem de ter muito impacto na vida das outras pessoas, de autoestima, de construção de personalidade, de resolver problemas que geram inseguranças enormes, enfim. Então eu amo esse mercado. Eu amo trabalhar com isso também e consumir isso, porque eu acho que a beleza é parte de um ritual pra mim, que me ajuda a tomar banho é parte de um ritual. Eu penso melhor no banho. Tem muitas camadas que fazem parte da minha vida que me trazem conforto, satisfação. Mas a gente é mais do que um rosto, um corpo, um cabelo. Então a gente não… E consumo. Então a gente precisa fazer um gráfico de pizza, porque eu gosto de Excel. Quanto tempo eu tô lendo, aprendendo coisas, me informando sobre coisas que não são só como eu devo parecer pro mundo. Porque a gente vive uma época que ela é absolutamente visual, tá todo mundo saturado de imagem. As escolhas são todas sobre como você vai aparecer, que foto você vai tirar. Então a gente é muito maior do que isso, assim. Que relações a gente tem. Como é que a gente se informa, sobre que outras coisas a gente se informa, que não é só comprar. Acho que senão a gente pode cair nesse ciclo de dopamina, de estímulo de consumo e vontade de consumir, porque tem um lugar de autoafirmação que nunca vai acabar, porque ele não é o suficiente. Por isso que às vezes eu acho que quando você faz uns 40, você já sabe que roupa você gosta, o que você gosta de ler, quanto tempo você quer ficar no celular. É muito bom envelhecer, entendeu? Eu tenho um lado muito pessimista, porque é isso, eu acho que o cérebro humano não nasceu para receber tanta informação. A gente achava muito bom informação livre lá no começo da internet. Quando Corta, você tá no algoritmo que manda em você, só né? o bom, e sempre falou que ia dar merda. Ele sempre falou, desde o começo, falou, vai dar merda isso aí. Não vai dar certo. Então a gente não tem essa capacidade de processar essa quantidade de informação. A gente não nasceu para ficar se olhando tanto tempo. Nem ficar olhando outras pessoas e se comparando o tempo inteiro. Nem ficar botando filtro e blur e sei lá mais o que na pele e depois se ver no espelho normal. É muito bizarro. Não faz bem pro cérebro e chegamos onde estamos hoje. Nem querer fazer todas as cirurgias e usar todos os produtos pra transformar essa imagem numa coisa real. Não adianta. Volta lá, lê de novo o Darwin Vai às Compras, que é a mesma coisa sobre beleza. Lá tá falando de consumo de coisas, mas a pele é a mesma. Tipo, você tá enchendo um buraco que não é sobre a tua aparência. É sobre uma necessidade que é outra coisa. Vai pra terapia. Outra coisa. Mas eu acho que, primeiro, diversificar as suas fontes de informação. Lentas e rápidas. Então, você precisa se informar de jeitos lentos, às vezes. Então, lê mais devagar. Ao invés de só assistir vídeo, lê texto. Pega coisa mais… Eu acho que para dar uma regulada no cérebro, assim, sabe? Tipo, assiste vídeo mais longo. Não fica assistindo só vídeo curto. Controla… Tipo, o tempo de rede social devia ser, no máximo, sei lá, 15, 20 minutos por dia. A gente que trabalha com isso, a gente supera isso porque tá administrando. Mas é tempo de trabalho de admin. Quanto tempo? Eu fico, sei lá, acho que umas 2 horas por dia. Nossa. Eu fico tipo umas 5 horas. Nossa, Não, é porque eu faço só de mim. Não. Em Instagram e TikTok, se eu dividir o dia inteiro, é 2 horas por dia pra eu fazer admin. Porque os meus perfis eu que faço. Ela me manda mensagem às vezes. Manda, eu falo. E falo com todo mundo na DM. Acessível. Mas é isso. Eu não uso meu tempo para usar a rede social. É pra admin. É trabalho. É trabalho. E aí… Às vezes eu quero dar uma olhadinha num scroll assim pra ver o que tá acontecendo. TikTok eu não scrollo nem morta. Eu não uso TikTok, é muito fritopan. Não, é uma rede que eu uso pra aprender.
pra busca. Não, eu uso de outro jeito. Eu vou lá e busco, eu vou lá e olho pessoas específicas. Eu acho olho uma o boa perfil. ferramenta de busca. Eu não sou uma consumidora do feed. Mas eu não assim. fico no feed assim, ó. Não deixo. Porque faz muito mal, assim. Eu sinto o cérebro ferver, assim, coçar, sabe? Então, cada dia mais, eu acho… E é importante isso, ter fontes diferentes e velocidades diferentes de olhar a informação. As pessoas… É tão maluco que as pessoas falam… Olhar fontes diferentes de consumir informação. A gente tá tão doido que a gente fala informação e cultura como consumo. E não é consumo, gente. É você ler, é você parar, enxergar, ver um filme, ver uma série, né? absorver informação, aprender coisas. E mais importante, assim, que é a parte mais difícil, é a gente entender quem que a gente é no meio desse rolê todo. E tomar um puta cuidado, porque a aparência enlouquece a gente mesmo, assim. Ainda, tipo, Vânia, eu sou bem mais velha que Vânia. Assim, cara, a gente fica meio confusa de vez em quando. Dá uns nós de vez em quando, mas aí você para, pensa um pouco, fala, tá bom, ok. E olha que a gente tá… O trabalho psíquico, feminista, político, contra o patriarcado, meu. Mas Tá às vezes tudo eu tô lá. lavando, eu não ponho botox, mas será que eu deveria pôr um botox? Acho que essa ruga tá meio evidente. Não, preciso sair do celular um pouco, Não, meu. e tá tudo. Entendeu? E escolhas, gente, também. Mas Pode botar também, você falar, não dou conta, vou botar, bota. Exato. Mas precisa pensar sobre É isso, elas. escolhas. Calma nas escolhas, assim, sabe? Pra você entender que, independentemente de quais são suas escolhas de consumo, de aparência, do que for, elas são suas. Elas têm que ser suas. Senão você fica… É muito difícil. Esse ritmo não é bom, cara. O cérebro não serve pra isso aí. É real, assim. E acho que ainda vai fritar muito as pessoas. A gente tá falando aqui de beleza e de moda, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo politicamente no mundo inteiro. E esse acho que é o resultado mais palpável da fritação de velocidade e consumo de informação em redes sociais. Só que pega isso e muda pra beleza, é a mesma coisa, só que a gente não percebe tanto. Porque as pessoas não estão se matando na rua porque eu uso um batom, você usa outro. Parece entendeu? mais superficial, né? Mas o fritopan é o mesmo no cérebro, então toma cuidado, assim, a consequência é a mesma pra tudo, na real. É que eu acho que a gente tava conversando sobre algumas diferenças geracionais, né? Sem dúvida. Eu já fui uma adolescente que eu já tive acesso à internet. Então isso já tava muito intrínseco a mim. Ainda que minha mãe sempre tenha estabelecido um limite, assim. Principalmente quando tinha um computador de mesa ainda. Depois que eu ganhei um notebook, daí já não tinha muito o que fazer. Mas ela sempre falava, vai ficar só 2 horas, vai ficar só 1 hora. E aí acabava essa 1 hora e eu parava. Mas com 14 anos eu já tinha acesso a tudo isso. Então eu acho que a minha forma de pensar e até de absorver tipos de notícias, tipos de tendências, acaba sendo muito diferente. Porque… Eu sempre convivi com isso, eu não sei uma vida que não tenha isso. O TikTok é um aspecto que me pega muito, porque é algo que eu consumo muito no meu dia a dia. E aí tem um pouco daqueles tricks, assim, de… Eu uso porque é o meu trabalho, mas ao mesmo tempo Se também… mistura, né? A sua justificativa é que é o trabalho. Também é um pouco de prazer, porque eu acho que tenho acesso a muitas coisas que nunca tive. Porque ele também é feito pra te dar prazer. Esse é o problema. Porque como esse não é um lugar de sofrimento, não estamos lá sendo torturada. Ninguém quer sair. Por isso que tomar a decisão de não posso ficar tanto é difícil porque é alguma medida prazerosa. E tem uma entendeu? questão muito forte com o algoritmo, que você vai treinando o seu algoritmo e ele vai aparecendo coisas que você gosta. Então, pra mim, parece que assim, é o mundo de Carolina no meu TikTok. Tudo que aparece lá pra mim parece que foi feito pra mim. Eu dou risada, eu acho engraçado, eu mando pra minha irmã. A gente tem, não sei se vocês sabem, mas quanto mais você manda vídeos pras pessoas, por dia, você vai ganhando um foguinho na frente do contato da pessoa. Eu e minha irmã, a gente tem mais de 100 foguinhos. São mais de 100 dias compartilhando vídeos uma pra outra. E às vezes não é nada, a gente dá 11h50, a gente fala TikTok. Então, mas a minha Porque a gente conta, não pode perder o foguinho. Mas a minha conta do Excel é justamente o quanto tempo de vida… Eu estou dedicando tempo de vida a quê? Sim. Essa é a minha conta. É Porque às vezes angustiante quando eu pensar tenho que preguiça de malhar, aí eu falo…
Mas, putz, eu vou ficar uma horinha lá. É uma horinha que eu fico no Instagram, meu. É melhor eu ir malhar uma horinha e ganhar uns anos de longevidade, sei lá. Então, eu sempre penso em… eu fiz o quê durante 3 horas? O que eu, de fato, aprendi? Não, eu sou uma máquina de mandar insights para toda a minha equipe. E o Tetris de tudo que a gente tá fazendo. E o WhatsApp, às vezes eu tenho essa sensação. Putz, eu nem trabalhei hoje. Porque chama despachar, né? Nos antigos, só despachei. Mas foguinho, despachar o foguinho. E ao mesmo tempo que… Mas ao mesmo tempo, então assim, às vezes eu preciso voltar e falar, o que eu tô aprendendo? O que eu tô lendo? Eu tô interessada pelo quê? O que me interessa no mundo? Sim. Eu tô com vontade de fazer o quê? Não, e ao mesmo tempo que eu tenho 100 foguinhos, gente, eu estudo, eu faço outras trabalho, coisas. eu leio muito por conta do meu trabalho, vou muito atrás das tendências, mas é engraçado viver essa dualidade, assim. E eu acho que tem uma questão muito geracional também. Eu acho que sim, mas eu acho que ela também é sintomático. Quando a gente fala, por exemplo, o tempo inteiro… Eu tava ouvindo um dos últimos episódios do podcast da Veria Conelli, psicanalista, que a Paola Carosella faz uma pergunta pra ela, né? E ela… Porque a gente fica nessa de, faz terapia, a gente precisa fazer terapia. Amor, não, o mundo está doente. Não tem como todas as pessoas fazerem não vai terapia no solucionar mundo. tudo, né? É sobre como o mundo pode ser melhor para que a gente viva melhor. E tenha um pouco mais de suporte psíquico. E aí, acho que essas decisões são decisões também coletivas. Quando a gente se sente muito ansioso ou muito precisando de recompensa, que é o feedzinho, é comprar um negocinho… a gente é mais 50 milhões de pessoas. Então, como é que… Tem um comportamento individual que também vai ajudando a gente a mudar coletivamente. Porque não estamos contando com… Sim. a gente fazendo isso por nós, né? E tem também algum nível de autoconsciência nesse rolê, né? E também, algo que a gente conversa bastante na redação até, é a nossa responsabilidade enquanto veículo de reforçar essas narrativas de microtendência e até onde vai? Da notícia? Ou será que eu tô fomentando um movimento que vai acabar daqui uma semana? Porque… Mas sempre um dilema. É a mesma coisa que fazer uma boa curadoria isso, de né? produtos, e eu faço, é também, em alguma medida, estimular consumo. Sim. Então, por isso que, assim, tem como não ser ansioso, paranoide? Não tem. Se você tem um pensamento crítico o tempo inteiro, você tá olhando pro que você tá fazendo. Sim. E sabe o que eu queria saber de vocês, depois de todas essas tendências e reflexões? Qual foi a última que vocês caíram, assim? Num bom sentido, do tipo, putz, cedi essa daqui, esse produto aqui… ou produto, enfim, Ou uma movimento. estética, um movimento ali, de uma expressão estética que vocês aderiram em algum momento. Isso é difícil porque eu recebo todos os produtos, né? Então, minha vida é muito boa. Eu amo as duas, assim, tipo… nada chega aqui. Não, o meu chega, mas não é Mas é isso, não maquiagem. precisa ser só produto. Às vezes é isso, é uma… O meu super chega, gente. É um banho que eu tô tomando desse jeito agora, porque eu vi que… Pra mim, foi o Hot Yoga. o Hot Yoga, Eu fui verdade. muito influenciada. E aí, eu coloquei isso na minha vida, assim. Eu vou todas as semanas, 3 vezes por semana, praticar Hot Yoga. Porque eu fui influenciada pelas redes sociais. E eu gostei muito. Então, espero que eu tenha tomado uma decisão por mim mesma. Agora eu vou ficar pensando sobre isso. Eu tô tentando pensando aqui catar alguma também. coisa aqui. Eu não sei, gente. Eu queria fazer um mini lifting. Isso é uma coisa que eu falei. Eu li uma matéria falando que o… Ai, posso reformular? Não sei se eu queria. Não, eu estou pensando muito. Eu tenho pensado muito. Não, porque eu queria não. Porque parece que eu quis Vamos e mudar desisti. esse aí. Eu pensei. Vamos editar. Vamos lá. Eu fiquei muito obcecada com o mini lifting. E Que está muito na moda. que tá em alta, uma trend. Aí eu fui ver todas as As pessoas sempre matérias. fizeram mini lift, gente. Então, isso que eu ia falar. Vocês só estão vendo mais no vem Instagram, comigo, se acalmem, vem comigo. Eu não sou boa de injetáveis. Não significa que eu nunca vou fazer, mas não é uma escolha que eu faço de tratamento. E as fotos de antes e depois dos mini liftings das celebridades são muito impactantes. Aparentemente, né, parece bem feito. Ninguém tá esticada, etc. Lá, só existia isso nos anos 90. Sim. Como a gente fala de tendência, é um ciclo. A partir do momento que a gente tem injetáveis e tratamentos que são efêmeros, muito mais atraentes do que você fazer uma cirurgia. Aí a hora que tá todo mundo tão preenchido e paralisado, que a gente começa Parece a rever… um monte de gente naturalmente rejuvenescida. A hora que você começa a rever porque Que é um mini cansamos lifting.
Aí volta pro lugar da cirurgia. E eu fiquei pensando, putz, se eu fosse fazer algo no rosto, que eu nunca fiz, eu acho que eu pesquisaria isso. Só que aí eu entro no looping da pesquisa, porque também é meu trabalho. Lógico, aí fica louca. Eu sei, eu também E faço. aí eu vi que a idade média das Hiperaquece. pacientes do cara que fez a Kris Jenner Oh, meu Deus. era, sei lá, 37 anos. E aí eu falei, será que eu deveria fazer com 41? Então, assim, aí você precisa o tempo inteiro, esse check diário do… Da Eu sanidade. tô descontente Faz com o meu sentido, né? rosto. Eu estou ficando maluca ou é normal? Eu tô descontente com o meu rosto? Não. Ele, inclusive, é bem anguloso. Eu não tenho problemas disso, né? Nascemos com estrutura óssea aqui. Tem uns ossos. Então, isso não me incomoda. Eu tenho um rosto mais flácido do que eu já tive. Naturalmente, eu estou envelhecendo usando poucos recursos. Por exemplo, desses injetáveis. Não uso nenhum. Então, eu sinto que eu tô meio caída aqui. Aí eu olho as pessoas e falo, será que eu tô muito envelhecida? Então é uma batalha diária com a sua repertório político. Não quero ceder, porque não me sinto à vontade com… Se eu fosse um pouquinho mais esticadinha aqui, acho que eu ia estar me sentindo mais segura. Tem que negociar o tempo inteiro. Mas o meu, eu não fico tão tomada pela coisa dos produtos. Talvez porque eu receba muitos. Nem dos jeitos de fazer as coisas. Porque eu faço a mesma maquiagem desde sempre. Eu tô passando um blushinho mais aqui? Tô. Mas não muda muito. Mas as outras coisas me pegam, De envelhecimento, eu preciso sempre negociar comigo, com a minha autoestima, com o meu repertório feminista. Eu fico tentando pegar coisas que eu tenho vontade. Porque eu sou tão maluca, essa coisa de ficar comprando roupa usada e tudo, que na real, quando chega uma tendência de coisa que eu gosto, eu aproveito pra completar alguma coisa. Por exemplo, calça larga. Eu sempre gostei muito de calça larga. Agora tá na moda. Tá na moda porque eu sou velhinha, eu falo tá na moda. E aí eu amo falar tá na moda. E aí eu aproveito o quê? Compro 2 para renovar o meu estoque de calça larga, entendeu? Então, não é exatamente uma chancela pra o que você já Não, é que adepta. agora tem de novo, porque não tem normalmente. Entendi. Aí quando aparece uma coisa que eu gosto e voltou na moda, então, tipo, aderir calça Tipo larga. blazer, a gente viveu um tempo blazer. Aí blazer não era mais legal, quem tinha. Quite luxury, esse é o momento. Compre os blazers caros que vão durar pra sempre. Porque, Isso. blazer é Um pouco blazer, isso, entendeu? Faz sentido. Olha, a minha, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, é o brilhinho. A gente tava conversando nos bastidores e eu tô tentando… Eu coloquei um iluminador no cantinho do olho e já me achei beauty first. Essa é a minha contribuição. Mas sabe uma coisa que eu fiquei com vontade de usar? Que eu fui fazer um talk com a Bianca. E aí ela delineia aqui e faz um Vzinho. Aí eu caí na bobagem. Eu conversei com ela na hora disso. Ai, que lindo, acho que eu vou fazer e tal. Caí na bobagem de pesquisar no TikTok, né? Fui inundada por tutoriais De fazer o biquinho. de fazer o biquinho. Eu Aí brinco que é o cantinho da Sandy. Aí obsessão. É o cantinho da Sandy. É o cantinho da É o cantinho da Sandy. Sandy. Quem tem rap tem Obsessão, tudo, né? entendeu? E, gente, agora sim, pra acabar a saideira, eu quero que vocês me Agora é verdade. Agora é verdade, vem aí. Nosso chefe. Eu quero um conselho de beleza pra vocês deixarem aqui pras nossas ouvintes e leitoras. Acho que foram vários já, né, nessa conversa, mas tem um que vocês carregam, assim. Tem algum como que um talvez mote. vocês receberam e vocês gostariam de O passar rosto pra… antes de dormir. Muito importante. Durmam com a pele limpa, gente. Pelo amor de Deus. O melhor de conselho de beleza é sempre o mais besta. Assim, tipo, limpem a pele antes de dormir. E lavem o rosto quando vocês acordarem pra tirar todo o processamento que você fez com o skincare da noite. Vocês vão ver a diferença que faz na pele de vocês. Pronto. Esse é o meu conselho. Porque eu já dei vários hoje de vocês. Eu também. Se Não vou falar que eu tenho que aceitarem. fazer poderão. terapia. Eu já dei outros conselhos. Eu acho que é ter calma. Esse é um calma. ótimo conselho. Tenha calma. Calma, o creme demora pra fazer efeito. Calma, o seu creme continua sendo muito bom, mesmo com 900 possibilidades que parecem melhores do que tem o seu em casa. Usem as coisas até o final. Até o fim, antes de tentar A o gente tem próximo. a vida inteira pra usar, não precisa colecionar produto de beleza. E também calma pra tomar decisões. Por exemplo, Seu mini lifting. investiguem se é o caso de fazer um mini lifting agora. Não é. Não, mas essa calma é tudo, tá? E tipo, gente, entendam, todo produto de tratamento… A pele demora 28 dias pra se renovar. Qualquer coisa que vocês queiram fazer na pele e mudar ela, no mínimo, vocês precisam usar 1 mês do produto, qualquer um que vocês estejam usando, pra ter certeza de que aquela pele foi substituída. E aí, efeito X, seja ruga, seja mancha, seja qualquer coisa. Então, pelo amor de Deus, calma. Não, e porque a gente mais também, sofre nessa porque tudo que você vê…
Você consegue fazer com várias coisas que você tem em casa. Calma pra comprar tanta coisa Exato. também. Vamos com calma, Isso. entendeu? Mas assim, querendo comprar, já sabe que tem marca boa, que faz coisa boa. Tem gente que tá testando tudo pra você Isso. comprar direito. Isso. Então, curadoria. Um E não se conselho- lembrem dos 28 dias, gente. Demora mesmo. Pele demora. Conselho para se aplicar em toda a vida, né? Isso. E o seu? Eu quero saber o seu. Ai, deixa eu pensar. O meu… Eu já dei Olha. em outro episódio, então… Eu já dei em outro Você já episódio. deu. O meu Assistam. conselho de beleza… eu acho que, pra mim, o que mais me pegou de toda a minha trajetória, assim… é você encontrar coisas que funcionem pra sua pele ali. Seja a textura, seja o tom… E você carregar consigo, porque é uma coisa que parece bobo, não, né? Mas me dá segurança. E aí eu não… Fidelidade, amor. Fidelidade, Fidelidade absolutamente incomum no mundo da beleza. Essa é a Bom, minha dica. Gostei. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Oi? Tenho que encerrar de um jeito mais formal ou tá bom assim? Eu acho que é… Mas depois a gente faz. Depois eu faço, Se né? inscreva no canal. Mas eu faço na hora que eu for fazer a abertura. Nossa, eles Daí vão vocês ter que não precisarem. cortar esse episódio. Esse videocast é produzido pela Glamour Brasil e gravado na Zamundo Studio.